finalmente, nós estamos começando a discutir política no Brasil. Depois de muito tempo discutindo assuntos pormenores, coisas que eram insignificantes, nós estamos começando a discutir, mesmo que de modo ainda engatinhando, nós estamos começando a discutir política, e tudo porque os resultados da economia, os resultados do PIB do ano de 2019 foram resultados muito abaixo dos resultados esperados. O PIB em 2019, como você bem sabe, cresceu apenas 1,1%. Mas você pode dizer que nós estávamos em crise, que o país estava recuperando, só que era esperado um crescimento que fosse superior ao que pelo menos foi em 2018. Então o país ele cresceu um pouquinho em 2017, cresceu 1,3% em 2018, então é esperado que o ano de 2019 seguisse essa tendência de crescimentos e cresceu 1,1%, ou seja, abaixo do que foi em 2018. Isso já fez com que o mercado levantasse a orelha, ligasse um sinalzinho de alerta, e aí parece que o mercado começou a ligar o sinal vermelho por conta da última segunda-feira, quando nós tivemos a crise do petróleo, todo o caos dos preços do petróleo, disputas entre Rússia e Arábia Saudita por conta do preço do petróleo, e isso fez com que as bolsas de valores ao redor do mundo despencassem e também a bolsa brasileira. Na segunda-feira, a bolsa brasileira teve uma queda muito forte, foi uma queda que fez com que o pregão tivesse que ser interrompido, e isso foi a primeira vez que ocorreu desde o dia Joesley, lá em 2017, e teve uma queda, a maior queda desde 1998. Então o mercado teve que fechar para que os investidores pudessem se reagrupar, para que os investidores pudessem se acalmar. Depois o mercado reabriu e a queda continuou. Ontem foi um dia um pouquinho melhor, porque geralmente quando nós temos uma forte queda ou uma forte alta, o dia seguinte é um movimento inverso, então geralmente se cai muito num dia, no dia seguinte sobe. E da mesma forma que se sobe muito num dia, no outro dia cai. Mas hoje a Bovespa ela voltou a apresentar queda. Hoje o dólar está operando em alta e o índice Bovespa está operando em baixa de 7%. Então é uma queda que assusta os investidores, é uma queda que deixa o mercado financeiro bastante agitado. E por conta disso, o mercado financeiro insatisfeito, nós começamos a discutir a política econômica de Paulo Guedes. Cortar, 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 política de austeridade, essa política ultraliberal, retirando o Estado de todos os caminhos, é a melhor forma para nós podermos recuperar a crise, sair da crise como nós estamos vivenciando? Essa é a grande questão e nós começamos a discutir isso. A Folha de São Paulo ontem trouxe uma reportagem com a seguinte manchete: estratégia de Guedes de restringir gasto público divide economistas. Então a Folha de São Paulo pegou alguns economistas e esses economistas eles começaram a dar as suas opiniões. Olha, é interessante que o governo invista em investimentos, que o governo aplique em obras públicas para recuperar a economia. Outras pessoas falaram que não, mas essa é uma discussão que nós precisamos começar a ter e isso é muito importante. De todas as opiniões, a que me chamou mais atenção foi a da Zeina Latifi, que é a economista sênior da XP Investimentos. É claro, né? A XP Investimentos não quer que o governo invista, coloque dinheiro em investimentos de infraestrutura. Óbvio, né? Porque a XP, como é do mercado financeiro, quer apenas que o governo direcione os recursos para pagamento dos juros, para fortalecimento do mercado financeiro. Temos que lembrar que 2019 foi um ano recorde de lucro para o Banco Bradesco. E é por isso que o presidente do Bradesco não quer que Paulo Guedes saia do governo, ele quer que Paulo Guedes se mantenha no governo. Mas temos essa discussão. O que o governo precisa fazer? O governo como indutor da redução da desigualdade social ou um governo longe, um governo à parte de tudo isso, longe, distante da economia e deixando a iniciativa privada tocar a economia, a mão invisível do mercado? Para alguns economistas, esse é o melhor caminho. Para alguns políticos e políticos renomados, esse é o caminho errado a ser tomado e o Estado precisa intervir. Rodrigo Maia, na sua entrevista para a Miriam Leitão, na última segunda-feira, falando com uma postura de presidente da República, disse que o Estado tem um papel fundamental para incentivar obras públicas de infraestrutura e, principalmente, o Estado ele tem como chave, como papel, ser um indutor da redução da desigualdade social. E lá na Alemanha, ontem, o
ex-presidente Lula falou a mesma coisa que Rodrigo Maia disse. Ele falou o seguinte: a única forma da economia se recuperar é se o governo Bolsonaro fizer investimento. Esse presidente diz em evento na Alemanha que é necessário colocar dinheiro em obras de infraestrutura. Lula já fez isso e deu certo. Muitas pessoas eles acabam misturando, 2013 até 2016, 2003 até 2016. Mas são períodos diferentes. O governo Lula foi de 2003 até 2010. Foi um dos momentos de maior prosperidade econômica e principalmente prosperidade social no nosso país. Depois nós tivemos o governo Dilma e foi um governo que manteve algumas ideias do PT, mas quis fazer algumas reformas que deram errado. A Dilma colocou o Joaquim Levy, nós não podemos esquecer que o Joaquim Levy foi o ministro da Economia, ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, o neoliberal, que depois assumiu o Banco Central agora com o governo Bolsonaro. Então o Lula ele tem esse tipo de experiência e mais uma vez ele foca nos mais pobres. Ele até deu algumas declarações, na Alemanha, dizendo que é muito mais barato você investir no pobre, porque o pobre ele se contenta com o mínimo, diferente do rico, que é mais caro você trabalhar com o rico e o rico é enorme satisfeito, depois vai lá e dá e aplica os seus golpes, falando, fazendo uma espécie de alusão ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. Mas Lula endossa, já era uma postura que Lula tinha de governo incentivar a economia, mas Lula endossa um discurso que Rodrigo Maia fez durante essa semana. E isso tudo é muito interessante porque começa a ser discutido essa posição de Paulo Guedes. E na próxima segunda-feira nós vamos ter a entrevista de Ciro Gomes para o Roda Viva. Essa vai ser a entrevista mais importante que Ciro Gomes vai conceder até o momento. Pelo menos essa é a minha interpretação. E por quê? Porque é o time preciso para Ciro Gomes vir e reforçar todos esses discursos que foram feitos por Lula, que foram feitos por Rodrigo Maia, pelo próprio Arminio Fraga, também falando de Estado investindo na economia. E o Ciro Gomes ele precisa conduzir as respostas para reforçar esse ponto que o Estado ele é o indutor da redução da desigualdade social. É o papel do Estado agir, porque se a iniciativa privada não quer atuar na produção, não existe nada mais liberal. Estou falando sério, não existe nada mais liberal do que o Estado atuar na economia. E por quê? Porque no liberalismo do Adam Smith, se a iniciativa privada não quer atuar em uma determinada área, é função do Estado atuar. Ou seja, o Estado ele só deve atuar onde a iniciativa privada não quer. Então, se a iniciativa privada não quer investir em geração de emprego, não quer investir em obras, não quer investir para que a produção comece a se retomar e dessa forma nós começamos a ter mais empregos e por mais empregos a gente começa a ter pessoas consumindo e assim volta a ficar atrativo investir no mercado produtivo, investir na expansão do negócio. Se a iniciativa privada não quer fazer isso, o Estado precisa fazer. E o mecanismo de fazer isso é fazendo as obras de infraestrutura que são obras necessárias. Então investir em mais professores, investir na construção de estradas, investir na construção de escolas, na construção de hospitais, na contratação de funcionários públicos. E por quê? Porque mesmo se isso tudo der errado, nós vamos ter um legado com isso. Mais escolas, mais professores, mais hospitais, mais funcionários, mais rodovias, uma infraestrutura melhor. Então mesmo que essa medida dê errado, nós temos um saldo positivo social e de infraestrutura para o país que é muito proveitoso. É diferente dessa ideia do Paulo Guedes de simplesmente cortar. Porque está dando errado, nós estamos tendo um resultado pífio da economia e qual que é o nosso ganho social? Zero, nenhum. Na verdade seria um ganho social negativo, porque a distância entre ricos e pobres está aumentando no nosso país, a desigualdade social está aumentando no nosso país e nós só vamos conseguir melhorar a nossa economia se nós investirmos em demandas sociais, se nós investirmos para a redução da desigualdade social. Porque inserir essas pessoas de volta ao consumo ou colocar essas pessoas no consumo é fundamental. Lula já fez isso entre 2003 e 2010. Nós tivemos um ápice do nosso desenvolvimento econômico e também do nosso desenvolvimento social. Claro que Lula soube surfar a onda da China, foi uma onda muito positiva, que Lula soube aproveitar, mas
um dos méritos dele foi justamente ter investido na redução da desigualdade social. O mínimo que o Lula fez, ele poderia ter feito muito mais, mas o pouquinho que o Lula fez já deu um boom. Lembra daquela época que o pessoal falava classe C, essa nova classe C, bombava negócios a respeito da classe C, porque era essa nova classe emergente, essas pessoas que estavam saindo da pobreza, essas pessoas que estavam conseguindo ter mais condições para consumir, e entrou no mercado uma quantidade de pessoas absurda. Nós temos hoje mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo com apenas R$ 450 mensais. Isso é mais do que a população da Dinamarca, deixa eu confirmar isso para você, é mais do que a população da Dinamarca e da Espanha juntas. A população da Dinamarca, hoje a Dinamarca tem quantas pessoas aqui? A população da Dinamarca, 5 milhões. População pífia. E quanto é a população da Espanha? Deixa eu entrar aqui. População da Espanha. A Espanha tem hoje 46 milhões. Então o Brasil tem uma Espanha e uma Dinamarca de pessoas miseráveis, vivendo abaixo da linha da pobreza. E extrema pobreza nós temos em torno aí de 12 milhões, ou seja, é mais do que duas Dinamarcas com pessoas vivendo com em torno ali de R$ 180 mensais. Duas Dinamarcas vivendo com R$ 180 mensais. É uma camada da população que precisa voltar para o mercado, precisa começar a consumir, e o Brasil precisa trazer essas pessoas para o consumo. E como nós vamos fazer isso? Eu acredito na linha de raciocínio de Rodrigo Maia, de Luciano Huck não, de Rodrigo Maia, Lula e também do Ciro Gomes, o Estado incentivando a economia. E é por isso que Lula falou, e o Ciro Gomes ele precisa ser muito, mas muito preciso na entrevista dele para o Roda Viva, porque essa entrevista é uma entrevista que pode reforçar essa discussão, pode trazer essa luz, pressionar o governo Bolsonaro. Então essa entrevista de Ciro Gomes é algo fundamental. Possivelmente eu dê mais detalhes sobre isso no próximo domingo, que é o domingo antes da entrevista, então fiquem ligados aqui no canal, e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. É necessário o Estado intervir mais na economia, colocar dinheiro para obras de infraestrutura, e também ser um indutor da desigualdade social? Ou você acha que o Estado ele precisa se retirar da economia? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, gostaria que você refletisse também sobre isso aqui nos comentários para me ajudar a continuar o nosso raciocínio e a nossa reflexão que está sendo cada vez mais frutífera. Você pode me seguir no Instagram, caso queira, é canal Profiléu, no Twitter também é @profileoficial, e se inscreva aqui no canal do YouTube, o canal do Professor Leonardo. Vamos ver se a gente consegue, já estamos chegando próximos aos 31 mil inscritos, vamos ver se até o fim do ano, quem sabe a gente não chega aos 100 mil inscritos. Quem sabe, né? Não custa nada sonhar.